O número de medidas protetivas de urgência solicitadas pela Delegacia de Defesa da Mulher Online de São Paulo teve um aumento significativo entre 2022 e 2023. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos agora a doutora Altímia Cristine Pinheiro Gonçalves, delegada titular da DDM Online. Tudo bem, doutora? Muito obrigada pela participação aqui para falar sobre esse assunto tão importante para as mulheres. Bom dia, tudo bem? Só uma correção, eu não sou a delegada titular, eu sou delegada aqui da DDM Online. Tá ótimo, perfeito, corrigido já, delegada. Perfeito, queria entender por que esse aumento no número de casos, na sua avaliação, há uma análise, há uma dificuldade ali, na verdade, em conseguir uma falha, em conseguir ajudar essas mulheres em relação à segurança? Eu acho que a gente poderia considerar alguns fatores. Dentre eles, a gente poderia pontuar que esse aumento ele pode ter vindo em decorrência do conhecimento das outras formas de violência. Porque antigamente era muito noticiado que violência era somente a agressão física. Hoje em dia, com as campanhas publicitárias que a gente tem, a informação chegando à mulher, está muito em evidência que também existem as formas de violência moral, violência psicológica, violência patrimonial. E as mulheres começaram a perceber que, às vezes, atos que elas entendiam que eram sutis, algum comportamento que as desagradavam, na verdade, eram comportamentos violentos e incidiam em crime. Então, com toda essa propagação do conhecimento, eu acredito que muitas mulheres começaram a identificar esses fatores e começaram a comunicar à polícia. E com o advento da DDM Online, que foi uma criação de um instrumento muito eficaz para as mulheres fazerem esse registro, porque ela pode acessar o nosso site através de um aparelho celular, de um notebook, de um tablet. Então, isso facilita muito para essas mulheres. Agora, doutora, o principal desafio nesse momento é em relação a policiamento? O principal gargalo é patrulhamento, é policiamento, garantir o cumprimento das medidas protetivas ou não? O desafio é mais no campo jurídico, que sejam adequadas as leis para proteger mais as nossas mulheres. Onde é que está o grande problema e o grande desafio no combate à violência contra a mulher, delegada? Eu acho que inicialmente o primeiro desafio que a gente enfrenta, logo após a gente faz o pedido aqui na DDM Online e já encaminhamos para o Poder Judiciário. Então, isso é muito rápido para ter essa concessão da medida protetiva. Mas, às vezes, você se encontra numa situação que acaba gerando um limbo jurídico. Por quê? O juiz ele defere a medida protetiva, mas o endereço fornecido pela vítima para o autor ser intimado era o endereço da residência comum que eles moravam. Ou, se não, o número de telefone a gente não consegue entrar em contato. Então, a partir do momento que o homem ele não tem como ser intimado, ele não tem a ciência de que ele tem que cumprir essa decisão ela não está valendo. Então, às vezes, a gente tem esse limbo. Por isso que é muito importante as mulheres, sempre que forem fazer o registro, não só aqui na DDM Online, bem como em todas as outras delegacias, fornecerem a maior quantidade de informação que elas tiverem onde esse autor pode ser encontrado. Então, às vezes, um endereço comercial, um número de telefone, um contato, algum amigo, algum parente, para a gente localizar. Aí, a partir do momento que localizou, é o segundo passo, esse monitoramento, né? Como dar realmente uma eficácia para essa medida protetiva de urgência. E aí, contamos com a ajuda, muitas vezes, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, dos outros aplicativos, né, que a gente tem do SOS Mulher, do Botão do Pânico, para essa mulher poder também comunicar quando essa medida está sendo descumprida. Porque não basta a gente ter somente a decisão e ela não ser eficaz, né? Na prática, a mulher não conseguir usá-la para sua proteção. Zé Maria Trindade também participa da entrevista com a gente. Zé, sua pergunta? Perfeito. Doutora, a gente vê esses debates aqui no Congresso Nacional aumentando penas, criando novas
novos crimes. Eu queria perguntar à senhora que executa, né, o dia a dia do direito, o arcabouço legal está bom, está perfeito, ou é preciso fazer mudanças, como existem milhares mesmo, de projetos aqui no Congresso Nacional. Tentativa de aumentar as penas, de recrudescer, criar novos. A pergunta é se a senhora se sente segura com o arcabouço jurídico para usar no dia a dia. Olha, muito interessante a sua colocação, porque se nós observarmos, a Lei Maria da Penha ela é de 2006. E desde então ela foi a lei que mais sofreu alterações, né? Então você vê uma grande vontade política em realmente melhorar todo o arcabouço jurídico que a gente tem de proteção de defesa da mulher. Atualmente, eu entendo que é adequado, tem uma proteção muito eficaz. O que falta mesmo seriam mais policiamento, mais policiais militares, mais policiais civis. Nós temos, né, concursos em andamentos para nós termos efetivo para dar cumprimento. Porque atualmente, com o arcabouço jurídico que a gente tem, é possível sim você dar uma proteção eficaz para a mulher. Tá? E medida protetiva, ela salva a vida. Eu sei que tem pessoas que são contrárias, pessoas que não acreditam, mas ela previne sim que em muitos casos eles vão se escalonando para um feminicídio, né? A gente tem o ciclo da violência, a violência ela vai aumentando gradativamente. Então, a medida protetiva, ela inibe sim, ela coíbe e ela evita um feminicídio. Então, tudo que a gente puder fazer para fortalecer a fiscalização, tornar cada vez mais eficaz a medida protetiva, eu acredito que é muito importante. E, doutora, qual que é a punição hoje que existe para esses agressores? A punição, no caso do descumprimento da medida protetiva de urgência? Exatamente. É um crime previsto na própria Lei Maria da Penha, tá? A vantagem que esse crime ele tem, o diferencial, na verdade, que ele tem em relação aos demais, é que quando existe a prisão em flagrante do agressor descumprindo a medida protetiva de urgência, o delegado ele não pode arbitrar fiança na delegacia. Ou seja, esse autor ele vai ser encaminhado ao Poder Judiciário, ele vai passar por uma audiência de custódia. Então, pelo menos um dia, um período, ele vai ficar preso. Tá? Ele não vai chegar na delegacia, o delegado não pode, por força de lei, arbitrar uma fiança para ele. Então, o que a gente ouve popularmente por aí, chegou na delegacia e foi embora. Houve uma bronca do delegado, pagou fiança e saiu. Não, isso não acontece. Aí ele vai ser encaminhado para o Poder Judiciário, o juiz vai avaliar as peculiaridades do caso concreto, e aí ele pode tanto decretar, né, converter essa prisão em flagrante em uma prisão preventiva ou aplicar uma medida diversa de prisão. E aí ele pode ver outras medidas. Geralmente, nos casos de descumprimento, o que a gente tem visto no Poder Judiciário é sim a decretação da preventiva até o momento da audiência de instrução e julgamento. Então, o agressor ele tem ficado preso, né? E aqui em São Paulo está começando o projeto piloto das tornozeleiras eletrônicas, inclusive, né, para fazer esse monitoramento em tempo real dos agressores. E também seria uma medida diversa alternativa à prisão. É porque, às vezes, para nós, né, para nós mulheres, a impressão que nós temos é que não há o cumprimento, né, enfim, das punições da cadeia, que eles fiquem presos, a gente acha que não fica, a gente acha que eles não cumprem isso. E até desestimula, né, Paula? Exatamente. Desestimula a própria denúncia, né, porque aí a mulher fica com receio de que ela vá procurar a polícia e que aí isso vá piorar a situação, né, que o companheiro vá ficar ainda mais enfurecido, isso vai piorar o ciclo de violência que ela já está submetida, né? E isso, imagino que seja ainda um complicador, né? Exatamente. Doutora Otímia Cristine, muito obrigada pela participação no Jornal da Manhã de hoje, muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigada, eu que agradeço. Tudo que a gente puder divulgar em prol do combate da violência doméstica contra a mulher, eu acredito que é muito válido e muito importante esse debate. Muito obrigada pelo espaço. A gente que agradece. Até a próxima.